nossa transmissão hoje é sobre educação. Tema bom, tema complicado, tema que todo mundo se interessa, né? Canecas OJL fazendo merchan aqui. Quem quiser comprar, é só entrar em contato. Não sei quanto que a gente vai fazer mais, mas é só entrar em contato. Bom, o pessoal já está entrando, então vamos começar então nossa live. Já tem um tempo considerável. Vamos falar sobre educação. Semana passada, na live extraordinária de quinta-feira, eu respondi algumas perguntas de vocês, e uma pergunta que apareceu algumas vezes foi sobre a saída do Weintraub. Algumas pessoas perguntaram o que eu achava da saída dele, né? E eu falei da tristeza pela saída do Weintraub, porque por diversos motivos, né? Diversos motivos, só que não convém falar todos eles. Talvez o maior, né, o mais considerável, seja a linha, o direcionamento que o Weintraub estava dando para o MEC, né? E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre esse tema educação na terça-feira, até para as pessoas clarearem um pouco sobre... Ô Léo, professor Léo, de Física, entrou, boa noite. É bom que você coloca aí as suas experiências como professor aí nas salas de aula. Boa noite, Cida. Então eu falei assim, vamos falar sobre um pouco sobre educação. Vamos clarear um pouco para as pessoas como é que funciona a educação no Brasil. Porque às vezes a gente não entende como é que funciona a estrutura educacional no Brasil. Então vamos lá. Vamos primeiro pegar a nossa Constituição, né? Constituição aqui, ó. Vamos ver o que a Constituição fala. A Constituição, quando ela trata da educação, cultura e esporte. No artigo 205, ela fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever... Veja bem, prestem atenção nas palavras utilizadas. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a Constituição ela diz o seguinte: a educação ela é um direito de todos e um dever do Estado e da família de dar ao seu filho, sua prole, né? E a educação ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, ela visa desenvolver a pessoa como um todo, como cidadão, como cidadão, ela vai exercer, claro, um trabalho, ela vai exercer a sua cidadania, o seu amor à pátria, tudo mais. Beleza? Então, é um artigo normal. Depois ela fala o seguinte: como que deve ser feita a educação? No artigo 208, no inciso 1º, ela diz o seguinte, aí entendam bem esse artigo: a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiverem, para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Então, se antes a Constituição disse que a nossa educação é um direito e um dever, agora ela diz que a educação básica é obrigatória, dos 4 aos 17 anos. Ou seja, dos 4 anos de idade, que vai ali do pré-4, né? Pré-4, pré-3, até o 3º ano do ensino médio, é obrigatório. Este ensino é obrigatório que seja feito, que seja dado, né? Obrigatório. Só que existe uma certa pegadinha nisso, e vocês vão entender mais pra frente qual é essa pegadinha. Depois ela fala mais à frente. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Depois de todas elas, vem o seguinte: o ensino fundamental regulado será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas... é o outro. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Beleza. Daqui a pouco a gente volta porque tem algumas outras coisas para a gente falar ali.
Então, vamos lá. Como é que a nossa Constituição estabelece o ensino? Ela estabelece da seguinte forma. Primeiro, ela diz que a educação ela é um direito de todos, então todos têm o direito de acesso à educação. Quando a gente pensa em direito, a gente pensa em vontade, né? Todo mundo que quer acesso à educação, todo mundo que quer uma educação de qualidade tem o direito. E ela coloca como dever do Estado e da família garantir esse direito. Só que depois ela vem dizendo o seguinte, a educação dos 4 aos 17 anos é obrigatória. Então ela a nossa Constituição tira do âmbito da livre escolha e coloca no âmbito da obrigatoriedade o acesso à pessoa à educação, a criança e ao adolescente à educação. Aí você me pergunta, bom, você acha isso ruim? Em termos, eu acho ruim sim. Por quê? Porque no Brasil, quando se fala em educação, se fala em frequentar escola. Quando se trata de educação, não se trata simplesmente de acesso ao conhecimento, de acesso ao ensino. Quando se trata de educação, se fala é obrigatório que a criança vá para a escola e lá permaneça dos 4 aos 17 anos. Antes ou depois, a criança não precisa ir para a escola. Ou, se não quiser, não precisa mais voltar para a escola. E aí a gente trabalha aqui com uma questão de uso do Estado para doutrinação. A gente fala muito sobre doutrinação de professores, que os professores estão doutrinando nossos alunos. E aí um dos projetos de lei que se propõe é o projeto de lei Escola Sem Partido. O que o Escola Sem Partido ele trata? Né? Ele trata do seguinte, ele vem estabelecer que os professores não podem, dentro da sala de aula, não podem, vamos dizer assim, durante o seu ensino, ele não pode tender a um lado ou ao outro. Ele não pode ensinar apenas uma versão dos fatos. Ele não pode, principalmente, vamos colocar professor de história, né, a minha realidade, aquela que eu me formei e a qual eu me interesso um pouco mais. Em tese, o Escola Sem Partido ele diz o seguinte: olha, o professor não pode ensinar sobre o comunismo se ele não ensinar também sobre o capitalismo. O professor não pode passar as ideias de Karl Marx se ele não passar também as ideias de um outro profissional liberal, conservador. Isso que a Escola Sem Partido trata. Não pode, por exemplo, ensinar religiões que ferem as crenças dos alunos. Não pode, um monte de coisa que o Escola Sem Partido fala. Se você me perguntar o que eu acho do projeto Escola Sem Partido, a ideia do projeto é uma ideia que eu acho bacana. Eu acho bacana a ideia do Escola Sem Partido. Só que eu acho que na sua aplicação, o projeto Escola Sem Partido, ele não tem o efeito desejado. Por quê? Porque o Escola Sem Partido, ele é um dispositivo que você cria em lei para você processar um professor que esteja, em tese, doutrinando o seu aluno. Mandaram aqui no Facebook agora o link da votação do projeto Escola Sem Partido, que foi aprovado em 2015. Tentaram derrubar o projeto em 2017 e não conseguiram. Então, em Cachoeiro, o projeto Escola Sem Partido está aprovado. Só que, qual é a intenção desses pais? A intenção desses pais é o seguinte: eu não quero que um professor ensine coisas erradas ao meu filho. Eu quero que quem tenha o papel de educar, de ensinar o meu filho, seja eu, o pai e a mãe. Eu quero que o professor simplesmente ensine a matéria que lhe foi confiada. História, geografia, matemática, sem viés político. Então a ideia é uma ideia boa.
Só que por que eu não sou a favor da escola sem partido? Pelo seguinte, do mesmo jeito que um pai pode entrar com um processo contra um professor por estar, em tese, doutrinando contra algo que o professor disse, um professor de esquerda disse, um outro pai pode entrar com processo contra um professor de direita se ele achar que esse professor de direita está sendo doutrinador dentro de sala de aula. E aí que está, meus amigos. Quando a gente trata do setor da política, da área jurídica do nosso país, não adianta a gente achar que com o poder de uma lei as coisas irão mudar de uma hora para outra. O nosso sistema jurídico ele está todo contaminado. Basta a gente ver as esferas superiores, STF, STJ, tal. Quando a gente olha para essas esferas e a gente vê como é que de lá são interpretadas as leis, são interpretadas os processos, nós podemos perceber que durante toda a cadeia, este pensamento ele tem uma regularidade. Então, imagine, se um professor de direita, se um pai de direita processa um professor de esquerda por achar que ele está doutrinando. E um pai de esquerda processa um professor de direita por achar que ele está doutrinando. Quem que vocês acham que será processado mais rápido? Eu gostaria que vocês pensassem e refletissem sobre isso. Às vezes a gente pensa que com isso a gente vai conseguir inibir os professores de esquerda de doutrinarem. Só que não. A gente vai criar uma arma contra nós mesmos, contra os professores conservadores. Porque se um professor conservador, por acaso, ousar ensinar que na Idade Média a Igreja Católica não foi a vilã da história, esse professor vai ser processado. Porque hoje o nosso ensino de história, ele coloca algumas instituições, Igreja Católica, não só a Igreja Católica, mas principalmente a Igreja Católica, a polícia, coloca instituições como a família como instituições opressoras. O nosso ensino, não o nosso ensino, né? A cabeça de alguns professores tem essas instituições como sendo instituições retrógradas, de controle, de dominação. Então precisam ser combatidas. E aí quando a gente pensa, na verdade, o Escola Sem Partido quer combater qualquer doutrinação através da manipulação do ensino. Não creio que isso se daria sem provas concretas. O nome eu não sei, mas eu só sei que o nosso país ele está corrompido, também no âmbito judiciário. Se a gente delega ao poder judiciário julgar quem está errado e quem está certo, a gente pode cair no conto do vigário de achar que um juiz, ou um promotor, ou alguém esquerdista não vai pegar leve para quem é conservador. Então eu prefiro o seguinte, depois eu falo até do Weintraub aqui. Eu prefiro o seguinte, dê liberdade para o professor falar. E aí o pai, veja bem, o pai e a mãe, que tem que atuar ativamente na educação do seu filho, porque o pai não tem, a própria Constituição diz, mas isso não é porque a Constituição diz, não. Eu digo isso porque isso é um dever dos pais. Os pais têm o dever de acompanhar a educação do seu filho. Afinal, o primeiro que deve educar são pai e mãe. É pai e mãe. Não é o Estado. Quem primeiro tem que educar é a família e não o Estado. Vou discordar desta parte da Idade Média. Se o professor citar a fonte de história mostrando que a igreja não era um terror, não teria por que afirmar essa doutrinação, pois fatos históricos são uma coisa narrativa e persuasão é outra, um conceito completamente diferente. Eu concordo com você, Maila. Eu concordo. Eu também acho que quando você apresenta documentos, isso não pode ser considerado uma doutrinação. Só que é aí que está. O que é uma doutrinação? A gente não tem ainda como um conceito o que seria uma doutrinação. Por exemplo, algumas pessoas dizem que rezar um Pai Nosso dentro de sala de aula pode ser uma doutrinação. E aí? Algumas pessoas dizem que
você ter uma imagem de um santo dentro da sala de aula é uma doutrinação. Entende? É mais ou menos isso. É a interpretação. Acaba que essa questão acaba se tornando muito interpretativa. Acaba que os fatos se tornam interpretativos. Porque se você pega a fala de um professor, né, e aí eu vou falar um pouco sobre doutrinação. A fala de um professor ela pode ser interpretada tanto como doutrinação ou como ensino. Se o professor ele simplesmente pegar o Manifesto Comunista e trabalhar em cima dele o Manifesto Comunista de uma maneira e trabalhar, por exemplo, a riqueza das nações, que é do Adam Smith, de uma outra maneira, o professor vai estar doutrinando, só que não será encarado como doutrinação. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte: pais e mães que estão me escutando, quem tem que barrar toda doutrinação que é feita dentro de sala de aula não é o Poder Judiciário, não é o Estado. Somos nós. É a família. É a família quem tem que atuar diretamente na educação do seu filho. É a família quem tem que diretamente estar na escola, apresentando seus questionamentos, apresentando as suas indignações. E aí, só aí, se for constatado que o professor ele mantém exaustivamente uma atitude de cooptação, aí sim você entra com o meio legal. Se através do diálogo com a escola isso não é alcançado, se através do diálogo na escola não é alcançado um freio neste professor que está doutrinando, que está cooptando o aluno, aí a gente entra com meios legais, porque aí a gente já tem argumentos. Mas por que eu estou falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo pelo seguinte: para mostrar que a estrutura educacional do nosso país é uma estrutura feita para justamente doutrinar o aluno. Não adianta a gente tentar escapulir dessa realidade, da forma como está. Por quê? O Estado ele nos obriga a colocar o menino, a criança, na sala de aula durante uma grande parte da sua formação intelectual, da sua formação cognitiva, dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos, dos 4 aos 17 anos, são momentos fundamentais para o desenvolvimento cognitivo da criança, para a percepção de mundo. Então é justamente o momento em que o Estado manda essa criança ficar na escola, manda essa criança ficar na tutela de professores e do Estado. Então, pais, não deixem as suas crianças sozinhas na escola. Participem ativamente. E aí, vamos lá, vamos para uma outra estrutura da educação. Vamos avançar nessa conversa. O Estado brasileiro ele divide a educação em 3 níveis, né, de competência. Nós temos a esfera federal, que cuida do ensino superior, a esfera estadual, que cuida do ensino fundamental e médio, e a esfera municipal, que cuida do ensino infantil e fundamental. Sendo que o município é Fundamental 1 e o Estado é o Fundamental 2. Vamos falar do município. O município, ele, em tese, ele cuida das creches, ele cuida da primeira infância, na educação infantil, e ele cuida do ensino fundamental 1, que é de 1ª à 5ª série. Agora é de 1º ao 6º ano, se eu não me engano, porque mudou a nomenclatura. É isso que o município cuida. O Estado cuida do 7º ano até o 9º ano e do 1º ano até o 3º ano do ensino médio. E a federação, a União, cuida do ensino superior, das universidades, das faculdades. Só que existe um problema. Que problema é esse? Nós temos no país algumas leis, a LDB e a PNE. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a PNE, Plano Nacional de Educação. A LDB é uma lei federal que estabelece quais são as diretrizes que a educação no Brasil deve seguir. Então veja, a Constituição ela diz que
cada ente federado tem um compromisso com a educação. Só que a mesma Constituição estabelece normas para serem seguidas no país todo. A PNE, por exemplo, é um Programa Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, que seria um plano executado entre 2014 e 2024 para se alcançar bons resultados. E você tem um documento normativo, que é BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que vale para o Brasil todo. Então veja, quais são as questões a serem ponderadas por aqui? A mesma Constituição que diz que é um dever dos entes federados cuidar de cada parte da educação, de cada parte do sistema de ensino, a mesma Constituição, ela poda o poder tanto do município quanto do Estado e delega ao poder federal o que deve ser ensinado. Por que isso é um problema? Porque quando Brasília decide como deve ser ensinado em cada canto do Brasil, Brasília desconsidera quais são as peculiaridades de cada parte do Brasil, de cada estado, de cada município. Essa base nacional, essa lei de diretrizes e bases do ensino nacional, a base nacional de comum curricular, tudo isso acaba inibindo um ensino mais direto, mais local. Acaba inibindo o Estado e o município de estabelecer normas de como se trabalhar o ensino, de como se trabalhar a educação. E aí, Brasília, que está distante da educação, que não consegue perceber qual é a dificuldade de Cachoeiro, de Atilipiváqua, de Campinas, de João Pessoa, de Teresina, de Manaus, que não consegue perceber as dificuldades de cada estado, de cada parte, estabelece um mesmo patamar de ensino. Então veja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a educação no Brasil possui um problema, entre aspas, que é estrutural, que vem desde a Constituição, vem de cima para baixo. É um problema que dificilmente, nas esferas menores, tanto municipal quanto estadual, você consegue resolver. Porque as questões de ensino e as questões de currículo, as questões de metodologia, acabam ficando a cargo de Brasília decidir para baixo. Algumas decisões eles passam para o município, como, por exemplo, a lei do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi decidido que cada município decidiria se aprovaria ou não. Só que não é assim sempre. Normalmente é a Câmara Federal quem vota e quem decide de cima para baixo. E aí lembra que lá atrás eu falei da obrigatoriedade, por que era um problema? Pelo seguinte, no Brasil é proibido o método de ensino homeschooling. O que é o método de ensino homeschooling? O método de ensino homeschooling é quando a criança ela estuda em casa. Ela tem o seu processo de educação em casa e não na escola propriamente dita. E o homeschooling, os pais decidem quem serão os professores, qual será a metodologia, como será o processo de ensino-aprendizagem do seu filho. Então, a família tem liberdade para poder trazer o ensino. A família tem liberdade para ensinar o seu filho de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que acredita. Algumas pessoas têm preconceito com o homeschooling. Eu não estou falando que isso tem que ser regra. Algumas pessoas têm preconceito, mas é impensável num país como o nosso, de tamanho continental como o Brasil, você impedir essas formas de ensino. E, inclusive, é contra a liberdade da família de qual a melhor, porque aqui diz que a família tem o dever de dar educação. Só que por que a família tem que delegar ao Estado a ensinar o seu filho? Por que a família não pode decidir qual a forma de ensinar o seu filho? Por que ela tem que sempre delegar a uma escola,
uma escola municipal, uma escola particular? Por que a família não pode ter o direito de escolher ensinar dentro de casa? Nós estamos vendo agora que com o ensino à distância, por conta da pandemia, as escolas estão fechadas e as crianças estão em casa, nós estamos vendo a deficiência de alguns pais de acompanharem os seus filhos na educação. A gente vê a realidade de alguns pais que falam, olha, eu não vejo a hora de voltar à escola do meu filho porque eu não estou conseguindo acompanhar. E a gente tem que se perguntar, será que isso está acontecendo porque os pais delegaram os seus filhos à escola, porque os seus pais não têm conhecimento de como ensinar, ou porque os pais simplesmente não faziam parte da vida educacional do seu filho e agora estão obrigados a fazer? Porque as crianças mais novas só podem acessar o conteúdo acompanhado dos pais, então tem que ter um responsável ao lado, né, para poder acompanhar a aula. E agora os pais estão vendo qual a dificuldade, como é que funciona o ensino. Então veja, mais uma vez eu reforço, o problema educacional do nosso país ele é estrutural. Dificilmente uma base municipal, uma base estadual será mudado isso. Só que uma coisa que pode ser mudada desde agora para uma melhor educação é justamente a participação familiar, é a participação dos pais, dos conselhos das escolas. As escolas estaduais e municipais, eu sei que tem um conselho de pais, onde os pais vão lá para poder ver o que está sendo feito, como é que está sendo o ensino, quais são as propostas. Então os pais têm que participar do ensino-aprendizagem do seu filho. Por mais que a escola esteja dando essa matéria, os pais têm que participar, eles têm que estar cientes, até mesmo para não ser pego de surpresa, por nada. Ou por uma doutrinação, ou por não ser pego de surpresa por professores que não vão dar aula, ou por uma metodologia que ele não concorda. Então tem que fazer parte. E aí eu falei um pouco da estrutura, que é uma estrutura pesada. Inclusive tinha uma outra coisa aqui, ó. Tem a parte do repasse, né? Que obrigatoriamente a União tem que passar no mínimo 18% de recurso para os municípios, e os municípios têm que repassar no mínimo 25% do que arrecada em imposto para a educação. Isso é lei. Então não é falta de dinheiro. Quando a gente fala assim, o problema da educação é investimento. Não é investimento. 25%, ou seja, 1/4 de tudo que é arrecadado com imposto é obrigatoriamente repassado para a educação. Então, de fato, não é o problema, não é o dinheiro. O problema é qual é o direcionamento que a política, que o governo está dando. E aí eu venho falar agora do Weintraub. Eu quero falar do Weintraub agora para poder dizer por que foi uma perda tão grande o Weintraub do Ministério da Educação. O Weintraub, primeiro que o Weintraub ele mudou a forma como se vê a educação no país. E ele mudou o direcionamento. Antes se falava muito de um ensino superior universal, né? Abrir as portas da universidade para todas as pessoas que desejam, né? E o que acontece? Acontece que quando se propôs uma abertura do ensino superior para todo mundo, uma universalização do ensino superior, acaba que deixa-se de lado o ensino básico, o ensino infantil, o ensino médio, o ensino básico, para se focar no ensino superior. E aí a gente acaba pecando, né, politicamente, porque ao invés de a gente focar na base do problema, a gente começou a focar na cobertura da estrutura. Ao invés de criar uma base forte, a gente focou na cobertura. E a base começou a ruir, a base começou a ficar fraca. E a cobertura começou a não aguentar. Por mais que a cobertura aumentasse de tamanho, a base estava fraca, então começou a ruir. Por isso que hoje a gente fala que o ensino superior é para você conquistar um diploma e não um conhecimento. Essa universalização, ao invés de trazer conhecimento a mais pessoas,
ao invés de trazer a vontade científica para mais pessoas, esse ensino superior universalizado trouxe simplesmente diploma para mais pessoas. Então a gente vê aí os memes da vida, né? O engenheiro que se formou que vai trabalhar como Uber, o advogado que vai trabalhar como motoboy, às vezes o médico que vai trabalhar como atendente. Entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Ao invés de se focar na base do problema, ao invés de ir lá na educação básica e dar um enfoque, e ali você criar uma estrutura para a criança sair do ensino básico, do ensino médio, buscando conhecimento e chegar no ensino superior já completamente preparada, abriu-se o ensino superior, escancarou-se as portas e aceitou ali pessoas tanto competentes quanto pessoas não tão competentes. Tem aqui um comentário. O ideal é que se foque nos dois, base e cobertura. A quarta revolução está aí e demanda profissionais altamente qualificados. Eu penso o seguinte, que o Estado ele tem que focar na base, porque se ele foca na base e uma base bacana, e as crianças na base conseguem um conhecimento interessante para chegar no ensino superior, o ensino superior acaba acontecendo por osmose, acaba acontecendo por empurrão. Porque se você tem uma base forte, acaba que o ensino superior ele acaba acontecendo de maneira natural, entende? Quando você não foca na base e foca só na cobertura, acaba que a cobertura tem que puxar a base. Acaba sendo... pensa num trem. Aqui é o ensino básico e aqui é o ensino superior. E o trem está vindo para cá. Se você dá força só para o trem do ensino superior e não para o trem do ensino básico, esse trem aqui tem que forçar para esse peso todo ir. Se você dá base para esse daqui na frente, esse daqui ele acaba indo por consequência. Entende? Pela força. Por isso que eu acho que é o direcionamento do ensino. E aí vamos para o que o Weintraub fez. O Weintraub, primeiro, ele criou um programa Escola de Todos. Esse programa Escola de Todos, ele tratava justamente daquela parte que eu falei, de doutrinação. Orientar por meio de informativo a denúncia de abuso, tanto de bullying, quanto abuso de liberdade de expressão e abuso de ensino irregular. Então, veja bem, o programa Escola para Todos, ele tinha justamente a ideia de que o aluno pudesse denunciar aqueles professores que não permitissem a liberdade de expressão, denunciar casos de bullying, denunciar perseguição, denunciar um ensino em que se focasse apenas em um conhecimento e não em outro. Esse daqui seria, no caso, o ideal ao invés do Escola Sem Partido. Muito embora eu digo, o Escola Sem Partido tem uma ideia que eu acho interessante, que eu concordo. Embora a sua aplicação eu acho que não teria tanto efeito. Ele estabeleceu o Programa Nacional de Escola Cívico-Militar. Por que eu dou parabéns para essa iniciativa do Weintraub? Porque as escolas cívico-militares, elas têm uma coisa que as escolas comuns, regulares, elas não possuem. Elas têm na sua estrutura administrativa o Exército. O Exército que possui na sua estrutura um senso de hierarquia, de disciplina, de respeito que se perdeu na escola comum. Então, por que as escolas militares normalmente sempre têm os melhores resultados? Justamente porque as escolas cívico-militares, elas têm a noção de respeito, de disciplina muito mais presente do que nas escolas regulares. Infelizmente, a nossa educação ela foi corrompida. E isso foi um programa político. Houve um programa político para se perder o respeito nas escolas, para que houvesse um emburrecimento da nossa população. Nenhum político quer que a sua
é que o seu povo seja um povo esclarecido, porque um povo esclarecido consegue ver as cagadas dos seus políticos. Então, durante muito tempo, houve essa subversão da hierarquia, da disciplina, de um ensino onde, de fato, se louvasse o aprendizado, né? E focou-se muito em um ensino aberto, onde não havia disciplina, onde todo mundo pode tudo, onde o aluno não pode ser questionado. Então, as escolas cívico-militares elas têm esse papel fundamental. O programa Novos Caminhos. O programa Novos Caminhos é outro nessa linha, que ele incentiva o ensino técnico, principalmente. Porque fala-se muito no ensino, um ensino humanístico, né? Aquele ensino onde vai formar cidadãos. Só que esse ensino humanístico, ele infelizmente se desvirtuou. É um ensino onde a criança ou adolescente não aprende absolutamente nada. Onde esse adolescente, ao invés de aprender alguma coisa, ele é motivado a ser um rebelde, ele é motivado a não respeitar o seu professor, ele é motivado a não ter disciplina na educação. Então, esse programa de incentivar os projetos de ensino técnico é de justamente o adolescente poder fazer um ensino técnico, aprender algo tecnológico, para saindo do ensino médio ele já conseguir um emprego. Ele já conseguir se colocar no mercado de trabalho e conseguir ajudar dentro de casa. Porque não existe uma maneira mais cívica de se exercer a sua cidadania do que o trabalho, do que através da sua contribuição social pelo trabalho, na igreja, através dos seus conhecimentos. Entende? E o Weintraub, uma das últimas coisas que ele fez antes de sair, foi a de justamente liberar verbas para as escolas poderem comprar a merenda e doar para as famílias dos alunos, né? Então foram destinados 2 bilhões de reais. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: o problema da nossa educação é um problema, eu não vou querer dizer, é isso ou aquilo, mas é um problema estrutural. Ele vem de anos. Nenhum ministro que entrar agora, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai conseguir resolver esse problema todo. Nós vamos sim conseguir, através de programas pontuais, atingir bons resultados a curto prazo. Mas ao longo prazo, a gente precisa de uma reforma educacional lá de cima, desde Brasília, desde da União. É de cima que a gente precisa fragmentar, precisa dar aos estados mais autonomia na sua educação, aos municípios mais autonomia na educação. A gente precisa trazer para perto da gente a educação, dar mais poder às famílias de poderem decidir qual a melhor educação para o seu filho, dar liberdade para o ensino mais técnico, mais científico, de busca da verdade. E não esse ensino onde não se pode impor verdades. Né? Infelizmente há uma pedagogia, onde a pedagogia diz que o professor não pode ser um dador de aula, aquele que ensina, ele tem que ser aquele que motiva. Se o professor não transmite conhecimento para o seu aluno não aprende nada. Nós não nascemos conhecendo tudo. A gente nasce sem conhecer de nada, a gente precisa aprender. Então a gente precisa de alguém para transmitir conhecimento para a gente. Então essa estrutura que nós temos no Brasil precisa ser mudada. Só que infelizmente não é nas redes, nas partes básicas, município e estado, que a gente vai conseguir resolver. A gente só vai conseguir resolver nas esferas superiores. Algumas na esfera estadual e outras na esfera federal. Beleza? Que tema complexo, que tema complicado. É um tema muito polêmico. Até mesmo dentro da direita dos conservadores é polêmico. Vocês viram, né? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos exatamente. Só ver por Paulo Freire, que prega muito sobre um vitimismo, né? A pedagogia do oprimido. Ao invés de ensinar
se ela estuda e trabalha, ela consegue ter, ao invés de ensinar que se a pessoa estuda e trabalha, ela consegue ter as outras coisas. Você está certo, Iago? É isso mesmo. Meu sonho é que esse limite de garantia do acesso aos 17 anos, ensino médio, fosse ampliado para a graduação e pós-graduação a todos que tenham a vontade. Eu estou questionando não o dever, eu estou questionando a obrigatoriedade, né? Porque eu sou contra. Se você não quer fazer ensino superior, qual é o problema? Não é o ensino superior que vai te dar garantias de A ou de B. É isso que eu estou querendo dizer. Muito embora o ensino básico... Opa, o Instagram caiu. Muito embora o ensino básico, ele seja fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas eu acho que é a família quem tem que decidir qual a melhor forma de se estabelecer essa educação. E o adulto, depois do ensino médio, que deve dizer se ele prefere fazer o ensino superior ou se ele prefere não fazer o ensino superior. Por isso, eu questiono simplesmente a obrigatoriedade dessas formas, né? Eu estabeleço mais como, se é um direito meu escolher ter ou não. Infelizmente, muitos pais delegam aos outros essa responsabilidade, realmente. Daqui eu já li. Muitos formados e poucos profissionais. Falta profissional habituado no nosso país. É esse tipo de educação, né? A educação em que não se transmite mais o conhecimento, mas uma educação em que o aluno ele é motivado a buscar o seu conhecimento. E aí não existe mais verdade. A verdade é subjetiva. E a verdade não é subjetiva. Se a verdade for subjetiva, essa sentença ela é mentirosa, ela é subjetiva. Então, existe uma verdade. Tem uma verdade. Essa verdade tem que ser buscada e alcançada. É claro que a gente não alcança ela na sua integridade aqui, somente no céu. Mas a verdade existe e tem que ser buscada. O vídeo travou. Voltou já, né? Melhorou. Beleza. Vamos ver aqui no Facebook. Mas rezar para nós, ter símbolo religioso dentro da sala de aula não tem nada a ver com o ensino em si. Isso tem a ver com a força da tradição que trouxe o conceito de moral para o Ocidente. Concordo que em escolas laicas não deveria ter esse símbolo. Prefiro que permaneçam nas escolas confessionais. É por isso que eu estou falando do escola sem partido. Se a gente coloca um projeto de escola sem partido, a gente tira também das escolas confessionais. Por isso que a gente tem que dar liberdade, né, para o ensino. E a gente tem que dar liberdade justamente para o pai poder escolher. Eu quero colocar meu filho lá ou não? Né? Se eu crio um dispositivo para poder inibir o professor de falar alguma coisa, então eu coloco simplesmente o meu filho no ensino numa escola confessional e depois entro com um processo dizendo que o professor não pode rezar uma Ave Maria porque o meu filho é evangélico, por exemplo. É isso que eu estou falando, da liberdade. Esse método é muito bom, parabéns, amigo. Muito obrigado. Bom, eu já li os comentários, já li aqui. Professora Elivane entrou agora, professora de Libras, me ensinou Libras. Oi, boa noite. Lembrei, né? Olha só, lembrei, tá vendo? Muito obrigado a todos pela presença. Vai ficar salvo no Facebook e vai ficar salvo no Instagram. Comente aí depois o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. Lembrando sempre que, a nível municipal, que é o nosso foco este ano, acaba que o limite de atuação de um vereador e de um prefeito ela é muito restrita. Sendo que a de um vereador é mais restrita ainda. Ela está mais no âmbito de fiscalização, ela está mais no âmbito de cobrança do Poder Executivo executar aquilo que a federação já colocou. Mas a gente precisa discutir sobre tudo. Porque só discutindo sobre tudo que a gente consegue chegar num caminho, num meio termo, ou num caminho melhor. Beleza? Carol Ferradez, queremos podcast. Eu nem sei como é que faz podcast. Se podcast for só colocar na voz, eu pego esse vídeo e vou colocar na voz para vocês. Mas eu vou pensar sobre podcast. Falar nisso, beleza. Eu tenho um canal no YouTube agora, olha aí. Muitos de vocês não sabiam, mas eu comecei um canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Juninho Correia. Você coloca lá, vai estar o meu símbolo, né? Aquele símbolo... Tem aí na minha rede social, todas as minhas publicações eu coloco. Você entra
no YouTube, Juninho Correia, se inscreve, assiste o vídeo, curte, compartilha e ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização que eu fizer, beleza? Ativa lá a notificação. Você vai me ajudar muito, então assista o meu vídeo lá no YouTube. Comecei agora, tem 2 vídeos apenas, mas essa semana eu já coloco outro e vai ser por enquanto um vídeo por semana, talvez 2. Depende de como a gente conseguir estruturar aqui a produção de vídeos, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Tema denso, um tema bem pesado, mas é importante a gente conversar sobre ele também, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até semana que vem, na terça-feira. Terça-feira provavelmente eu vou estar com o Augusto, meu amigo Augusto, falando sobre aquele tema que foi cancelado há 2 semanas. Então até semana que vem com o meu amigo Augusto e até lá. Me acompanhe nas redes sociais.